sou Rafael Oliari, essa maquete de transformações de energia é um produto do meu mestrado em ensino de física na UFES. Nós vamos mostrar agora para vocês, o pessoal do PEAT da Petrobras. O objetivo dessa maquete é mostrar algumas usinas, 7 usinas de transformação de energia, suas vantagens, desvantagens e as fontes energéticas que ela usa, renovável ou não renovável. O que diferencia elas é justamente a escala temporal do ser humano. O petróleo, por exemplo, ele tem um ciclo, só que o seu ciclo ele demora muito mais do que a escala de tempo do ser humano para se refazer. Por isso, ele é considerável não renovável. Se outra fonte demorar menos que a escala de tempo do ser humano para se refazer ou se recompor, então ela é considerada uma fonte renovável. Vamos falar de algumas usinas então. Vamos começar pela geotérmica. A geotérmica, como o nome já diz, geotérmica. Ela pega calor do interior da Terra. Em regiões onde tem vulcão, por exemplo, como é o caso dessa maquete, pode-se cavar na região do vulcão até um lugar onde tem bastante vapor de água, em alta temperatura, alta pressão, alta vazão. Então é feita a tubulação até em cima na usina e esse vapor então é colocado pela tubulação numa paleta que gira a turbina que faz girar o gerador. E esse gerador vai transformar a energia mecânica das paletas em rotação em energia elétrica. Então aí já vemos a principal vantagem desta usina. Ela usa o vapor natural já disponível. A desvantagem dela é que ela só pode ser instalada em locais que a natureza propicia isso, por exemplo, onde tem vulcão. Toda usina baseada em termodinâmica, como é o caso da geotérmica, termoelétrica e a termonuclear, ela precisa de um sistema de refrigeração bem potente. Então ela precisa ser reconstruída perto de uma fonte de água, temperatura ambiente, rio, lago, oceano. Então ela capta essa água desse ambiente para fazer o seu sistema de refrigeração. E essa água é devolvida, obviamente, um pouco mais quente do que ela foi extraída. Então, essa diferença de temperatura, ela causa um certo desconforto no ecossistema marinho. A próxima usina é a termoelétrica. O princípio de funcionamento dela é igualzinho da geotérmica, só que na geotérmica o vapor vem pronto, de graça da natureza. Na termoelétrica nós temos que fabricar. Fazemos então o quê? Uma caldeira grande, como se fosse uma panela de pressão gigante, e embaixo a gente taca fogo nela, literalmente. Então daí a grande vantagem dela é a sua versatilidade da sua matriz energética. Você pode usar aí carvão, você pode usar madeira, pode usar petróleo, qualquer dos seus derivados, gás natural, dejetos de animais que vão degasando, você pode pegar esse gás e usar também assim como gás natural. Pode usar biomassa, biocombustível, como por exemplo de origem de plantações. Enfim, qualquer coisa que você pode botar a fogo, gerar combustão para aquecer esse caldeirão, você pode usar como matriz energética para a termoelétrica. Daí sua grande vantagem, diversificação da matriz energética. Outra vantagem da termoelétrica, ela pode ser construída perto do centro consumidor. O mesmo acontece com outras usinas que veremos. Além disso, sua construção é relativamente barata. Porém, o seu combustível ele precisa ser comprado, ele é bem versátil, pode usar muitas fontes, só que todo ele precisa ser comprado. Agora, a grande desvantagem da termoelétrica é que no processo dela de combustão, ela solta então, ela libera dióxido de carbono e gases tóxicos e poluentes. Então essa chaminé que você vê na termoelétrica, ela sim, ela solta esses gases. Justamente o fato da sua diversificação de matriz energética é que torna a termoelétrica a usina mais utilizada no mundo. Porque nem todos os países do mundo têm diversidade de matriz energética para ser usada. A termoelétrica tem o mesmo problema da sua refrigeração que eu comentei da geotérmica. Ela precisa ser instalada perto de rio, de lago ou de mar, oceano, para poder pegar água relativamente gelada para o seu processo de refrigeração e devolver água um pouquinho mais quente e aquele mesmo problema da vida marinha que eu comentei da geotérmica. Próxima usina, a termonuclear. O princípio de funcionamento dela é muito semelhante à geotérmica e à termoelétrica. Vapor de água que gira uma turbina acoplado ao gerador de energia elétrica. Só que na geotérmica o vapor vem de graça, na termoelétrica o vapor é feito pela combustão e na termonuclear o vapor é feito pela fissão de material radioativo. A grande vantagem dela é que ela tem uma eficiência energética muito grande. Ora, 1 grama de material radioativo equivale a muitos e muitos quilos de madeira, por exemplo.
então ela é muito eficiente. Essas chaminés presentes na termonuclear não soltam fumaça, dióxido de carbono, mas sim vapor de água, até porque ela não faz combustão, faz fissão nuclear. Então ela precisa também do seu processo de refrigeração pegar água. Então tem aquele problema de afetar a vida marinha na região que ela pegou essa água. A fonte energética da termonuclear é justamente o material radioativo. O que fazer com esse material radioativo após ser usado? Geralmente constrói-se piscina, uma espécie de piscina subterrânea, com a parede grossa de chumbo e armazena ele lá. A princípio não tem problema nenhum, exceto se acontecer algum tipo, por exemplo, de acidente natural, e nós sabemos que os efeitos são bem catastróficos. Justamente por esse perigo de vazamento, de algum acidente, esse tipo de usina precisa ser construída longe da cidade. Então temos um problema aí de perda na linha de transmissão. Não é pouco. No Brasil, geralmente, cerca de 20% da energia elétrica é perdida nas linhas de transmissão. Bem, as 3 usinas que falamos até agora usam vapor de água em movimento para girar uma hélice acoplada a um gerador. A eólica, nossa próxima usina, ela também funciona com uma hélice acoplada a um gerador, só que em vez de vapor d'água, quem gira é o próprio vento. Daí a sua primeira vantagem. A sua matriz energética é limpa, não gera poluição, nem sequer vapor de água e muito menos combustão. Então a sua fonte não precisa comprar também. Só que a grande desvantagem dela é que ela gera pouca energia elétrica, a sua eficiência é pequena, principalmente comparada às 3 que já citamos. Outra desvantagem pouco comentada da eólica é que ela nunca é usada em uma só, mas sim em um parque eólico com muitas turbinas. Então existe aí a poluição visual e poluição sonora, além de atrapalhar migração de pássaros. Vamos ver agora a hidrelétrica, a mais famosa no Brasil, porém não mais utilizada no mundo. Ela funciona muito parecido com as outras, só que aqui quem gira a turbina é a água passando em alta pressão e alta velocidade. Para isso, então, é construída uma barragem para armazenar bastante água para ter essa pressão e vazão alta. Daí a sua grande desvantagem. Essa represa acumula muita água, acaba matando quase toda a vida que existia ali e deslocando até possíveis famílias ou até sociedades que viviam nessa região que vai ser alagada. Outra desvantagem da hidrelétrica é que ela é uma construção super cara e demorada de ser construída. Só que, por outro lado, o seu combustível é gratuito. Além disso, a hidrelétrica precisa ser construída longe do centro consumidor, justamente por causa da sua barragem que armazena uma quantidade muito grande de água. Então tem o mesmo problema da termonuclear, a grande perda de energia na sua linha de transmissão. A última usina solar. Ela tem um processo de funcionamento totalmente diferente das que falamos até agora. Ela usa placas chamadas fotovoltaicas que captam energia solar e a convertem diretamente em energia elétrica, através de processos elétricos. Ela não usa, portanto, um gerador, não sendo então necessário energia mecânica, movimento, para converter em energia elétrica. A grande vantagem da energia solar é que ela é gratuita e praticamente não há poluição. Porém, ela não funciona, obviamente, à noite, sendo necessário, se você quiser usar somente esse tipo de energia na sua casa, por exemplo, você precisaria comprar um banco de baterias para usar a sua energia à noite. Ou então você pode fazer um acordo com a sua concessionária instalando conversores para usar de manhã a sua energia e de noite você vai usar a energia da concessionária. Outra grande vantagem da usina solar é que ela pode ser usada em grande escala em usina, mas ela também pode ser usada em pequeno porte, como no celular, num carro ou numa casa. Outra coisa tão importante quanto a diversificação da matriz energética é a questão do consumo consciente de energia. Você pode estar se perguntando, a residência usa muito pouco, é menos de 10%, quem usa mais é a indústria e transporte, então eu não posso fazer muito em questão de economizar energia. Pode sim. Ora, a indústria e o transporte não são entes malvados que querem destruir o mundo. Eles só produzem porque nós compramos. Então, se você comprar menos coisas ou comprar coisas com melhor qualidade, consertar as coisas em vez de ficar jogando fora, você vai estar exigindo menos de indústria e transporte e automaticamente eles vão estar fabricando menos e usando menos energia, causando menor impacto ambiental no mundo.